Olá, me chamo Letícia Bittencourt de Matos e, juntamente com a minha colega Carla Latini, iremos apresentar sobre o impacto do processamento de grãos na eficiência de utilização de nutrientes e desempenho de bovinos de corte. Bom, a bovinocultura de corte no Brasil é uma atividade econômica de grande envergadura, com o país considerado como um dos líderes globais na produção e na exportação de carne bovina. E a busca é incessante por otimização da produtividade e rentabilidade sem comprometer a sustentabilidade. Tem direcionado atenção para estratégias nutricionais avançadas. E nesse cenário, o milho se destaca como principal ingrediente energético em dietas de bovinos confinados, no qual vão representar uma fonte calórica crucial para o rápido ganho de peso e acabamento de carcaça. Contudo, essa mera inclusão do milho na dieta não garante essa máxima eficiência, pois a estrutura física do grão, particularmente do flint, que é uma estrutura dura, ele é predominante nas lavouras brasileiras, apresentando barreiras naturais à digestão do seu componente mais valioso, que é o amido. E a matriz proteica, que envolve as grânulas desse amido no endosperma vítreo do milho flint, limita o acesso das enzimas microbianas ruminais, no qual vai resultar uma digestibilidade subótima e perdas energéticas significativas. Nós vamos aprofundar aqui sobre o impacto desse processamento de grãos, com foco no milho, sobre a fisiologia digestiva, a eficiência de utilização de nutrientes, o desempenho zootécnico e também a viabilidade econômica em bovinos de corte, no qual serão abordados os mecanismos pelos quais o processamento melhora a digestibilidade, os principais empregados, os distúrbios metabólicos associados ao manejo inadequado e as considerações econômicas e práticas para uma escolha de método ideal. Bom, a digestão do amido em ruminantes é um processo complexo que ocorre em diferentes compartimentos do trato gastrointestinal, que é o rumen, o intestino delgado e o intestino grosso. E a eficiência desse processo é fundamental para o aproveitamento energético da dieta e também, consequentemente, para o desempenho animal. O grão de milho ele possui características estruturais que vão dificultar a digestão do amido. O pericarpo ele é uma camada externa, fibrosa e atua como uma barreira física que vai impedir o acesso dos micro-organismos ruminais ao interior do grão. E, além disso, os grânulos do amido estão encapsulados por uma matriz proteica, que é composta principalmente por enzimas, que são as proteínas hidrofóbicas. E essa matriz particularmente densa no endosperma vítreo do milho flint é o que limita ainda mais a degradação do amido pelas enzimas microbianas. E no rumen, o amido ele é fermentado por bactérias amiolíticas que vão resultar na produção de ácidos graxos voláteis, principalmente o propionato, que ele é uma importante fonte de energia para o animal. Só que, no entanto, a taxa dessa extensão dele é a extensão da fermentação ruminal do amido são diretamente influenciados pela disponibilidade. Os grãos no processamento ou mal processados permitem que tenham uma porção significativa do amido escape da fermentação ruminal, que vai passando para o intestino delgado. O amido do escape do rumen, ele é digerido no intestino delgado pelas enzimas pancreáticas. Contudo, a capacidade da digestão enzimática no intestino delgado ela é limitada e o excesso do amido que chega a esse compartimento pode não ser totalmente aproveitado. E o amido não digerido no intestino delgado segue para o intestino grosso, onde novamente ele é fermentado. E embora essa fermentação produza os ácidos graxos voláteis, ela também vai resultar em perdas energéticas, pois a proteína microbiana formada no intestino grosso não é absorvida pelo animal e é excretada nas fezes. E, além disso, a fermentação excessiva no intestino grosso pode levar a distúrbios digestivos. Bom, no rumen, o principal sítio de fermentação
o principal sítio de fermentação microbiana, e o amido é convertido em ácidos graxos voláteis. Como eu disse, tem destaque o propionato, que é o precursor de glicose. E no intestino delgado, a digestão é enzimática via amilase pancreáticas e o sítio de maior eficiência energética, porém com capacidade limitada de hidrólise em dietas de alto grão. E no intestino grosso, há a fermentação residual do amido que escapou dos compartimentos anteriores, que vai resultar em perdas energéticas significativas via excreção fecal da proteína microbiana. Bom, por que processar? O processamento dos grãos, ele vai visar superar as barreiras físicas e químicas, que vai aumentando a superfície de contato do amido e vai romper a matriz proteica, o que vai facilitar no acesso e a ação das enzimas digestivas. E a escolha do método ideal depende dos fatores como o tipo de grão, o custo-benefício, a disponibilidade de infraestrutura e também os objetivos de produção. Aqui temos como métrica barreira física. Sem o processamento, o pericarpo continua intacto e rígido, e com o processamento, há a ruptura e a exposição do amido. O acesso microbiano. Sem o processamento, vai ter a limitação pela matriz proteica, e com o processamento, facilitando a quebra das enzimas. A estrutura do amido. Sem o processamento, cristalina e compacta, e com o processamento fica gelatinizada e expansível. Romper o pericarpo. Ele vai eliminar a barreira externa fibrosa que impede a entrada de água e enzimas de grão. Gelatinizar o amido. É a desorganização dos grânulos de amido através de calor e a umidade, facilitando a hidrólise. E a área de superfície seria aumentar a superfície de contato para maximizar a colonização bacteriana ruminal. Bom, os métodos físicos, moagem e laminação. Os processamentos simples. É a moagem que reduz a granulometria do grão, na qual vai facilitar a mistura e o acesso microbiano, e a laminação a seco utiliza rolos para achatar o grão, causando fissuras estruturais. E qual que é o foco disso? É romper o pericarpo e aumentar a área da superfície para ataque enzimático. E aqui temos, como vemos nos slides, esses dois métodos. Com a moagem fina, tem como ação principal reduzir a partícula e tem como eficiência moderada. Já a laminação, ela tem como ação principal a ruptura do pericarpo e de eficiência entre 81 e 85. Vale ressaltar que a eficiência limitada em milho Flint, ela é limitada devido à persistência da matriz proteica vítrea. Bom, a moagem ela tem como descrição a redução física da granulometria por trituração. Seu mecanismo de ação tem como aumento da superfície e de contato. Ela tem disponibilidade ruminal do amido, que seria intermediária. As vantagens dessa moagem seria a melhora do acesso das enzimas, custo moderado. E sua desvantagem seria que não rompe totalmente a matriz proteica e pode gerar pó excessivo. E seu custo operacional ele é moderado. Bom, o padrão ouro, floculação vapor. O processo industrial, cozimento em torre de vapor, calor e umidade, laminação sob alta pressão em rolos corrugados, gelatinização é a mudança na estrutura do amido e a ruptura total da matriz proteica. E tem como 95% de digestibilidade do amido. Essa floculação ela tem como descrição o tratamento com calor úmido, que é o vapor, que vai seguir da laminação. E seu mecanismo de ação é a gelatinização do amido e ruptura da matriz proteica. E tem como digestibilidade ruminal do animal alta. Já a digestibilidade... Olá, o meu nome é Carla e agora eu vou falar um pouco sobre a ensilagem de grão úmido. A ensilagem de grão úmido ela apresenta eficiência e economia.
Fazendo a colheita antecipada com 30 a 35% de umidade do milho, você dispensa a secagem, reduz perdas no campo. Ocorre, né, no processo de ensilagem a fermentação ácida e quebra a matriz proteica, aumentando assim a digestibilidade do amido no rumen, sendo um excelente custo-benefício para o produtor. Aqui nós demonstramos um comparativo de eficiência, né, dos métodos de processamento, na qual o grão inteiro apresenta uma digestibilidade total de 72 a 81% do amido. Já na moagem fina, laminação a seco, digere em média aí de 81 a 85% do amido. Na ensilagem de grão úmido, apresenta uma digestibilidade total de 93 a 96% e na floculação de 95 a 98% do amido. O impacto no desempenho animal. Tanto a floculação, né, e a utilização da silagem de milho de grão úmido apresentou um aumento aí de ganho por cento de peso de 5% e uma eficiência alimentar com uma melhora significativa de 13% na conversão alimentar. Sendo assim, o animal está produzindo mais carne, utilizando menos alimento consumido. Os desafios e a acidose ruminal. O excesso de amido rapidamente fermentável causa a queda brusca do amido do pH, né? Reduzindo aí para 5,5 e aumentando o acúmulo de ácido lático, causando consequências para o animal, como a ruminite, né, que é a inflamação das papilas, translocação bacteriana para o fígado, causando abscessos, e liberação de endotoxinas, causando laminites, né? E o processamento excessivo de grão sem adaptação adequada causa esse risco. O manejo de adaptação e aditivos. Protocolos de adaptação. O período crítico de adaptação é de 14 a 21 dias para estabilização de microbiota ruminal. O aumento deve ser gradual, né, da inclusão de grãos processados para que evitar picos de ácido lático no rumen do animal. O uso de aditivos ionóforos são essenciais, que auxiliam no controle do pH e melhoram a eficiência energética, como a monenzina. E deve ser feito também a leitura de coxo. O monitoramento diário, né, conferindo o score de 0 a 5, para ajuste preciso da oferta, com o objetivo de coxo limpo sem restrição severa do consumo de alimento. A viabilidade econômica. Para o milho, né, utilizando a floculação, exige uma alta escala de produção, acima de 10 mil cabeças por ano, para que ocorra uma diluição melhor dos custos fixos de instalação. Os custos operacionais devem considerar o consumo de energia, né, o custo da energia, a manutenção de rolos e a mão de obra qualificada. O grão úmido reduz já no custo de secagem, então você já tem um custo de mão de obra a menos. O ponto de equilíbrio, né, a viabilidade ocorre quando o ganho de eficiência alimentar supera o custo adicional por tonelada de grão processado. Eficiência alimentar é o maior driver de lucro. Então, aquilo que o animal está consumindo e aquilo que ele está produzindo é a maior driver do lucro do seu empreendimento. Conclusões finais. Nós concluímos na necessidade técnica o processamento de grãos não é opcionais para milhos de endosperma vítreo, tipo Flint. É a ferramenta essencial para romper barreiras físicas e químicas. O equilíbrio nutricional. A máxima eficiência alimentar exige o equilíbrio entre a alta digestibilidade do amido e a manutenção da saúde ruminal através do manejo e aditivos. E o impacto econômico sobre isso. O investimento
em tecnologias de processamento, reflete diretamente na conversão alimentar, reduzindo o custo de arroba produzida e aumentando o ROI. Sendo assim, né, é, é bem bacana utilizar, né, o processamento do grão úmido ou a flocação para que você consiga aproveitar melhor o ingrediente, fazendo com que o preço da sua arroba produzida seja menor e aumentando, né, o lucro aí por arroba produzida. É isso. Aqui nós trazemos um pouco de referências do nosso trabalho e eu gostaria de agradecer e muito obrigada.